Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o nosso jornal Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil, nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. E, além disso, informamos que você acompanha todas as nossas informações jornalísticas diariamente, uma vez por semana, através do Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo no YouTube, onde você pode ver matérias atuais e também as anteriores. Para você que prefere informação impressa, nós temos o Facebook A Hora da Notícia, onde você tem informações com fotos e também a parte impressa das matérias com informações e mais detalhes. Além de agradecermos o seu apoio, vamos chamar então agora as nossas principais manchetes de hoje. Governo lança guia para a criação de políticas públicas para o acesso à moradia para moradores de rua. – 60 mil crianças não foram registradas no Brasil em 2019. Catadores de materiais recicláveis convivem com preconceito, dificuldade e baixa renda. A famosa baguete francesa foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. TV Brasil comemorou 15 anos. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias de hoje. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E começamos essa edição do jornal Tele Brasil Notícias falando dos moradores de rua. O governo lançou uma guia para ajudar na criação de políticas públicas para que a população em situação de rua tenha justamente o acesso à moradia. Vamos conhecer mais de perto esta novidade. O Brasil tem pelo menos 222 mil pessoas vivendo em situação de rua. O dado é da última pesquisa do IPEA de 2020, que mostrou também que a maioria dos moradores de rua, 81,5%, está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente das regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Aperfeiçoar políticas públicas para essas pessoas é um desafio e, para ajudar no acesso da população em situação de rua à moradia, o governo lançou o Guia Brasileiro de Moradia Primeiro. O direito à moradia é o direito essencial, é o direito, que abre outras portas para os direitos humanos, para a pessoa ter um endereço, a pessoa ter onde dormir, a pessoa ter uma segurança, de saber que ela vai dormir e acordar num ambiente tranquilo, protegido. A iniciativa é uma adaptação à realidade brasileira do modelo reconhecido internacionalmente como Housing First. A publicação traz a estruturação de projetos de habitação, além de definir o conceito básico de população em situação de rua, as estratégias de cuidado com este público, entre outras ações. Também adianta estudos econômicos que mostram ser possível implantar esse modelo aqui no Brasil. Ao entrar no projeto, a pessoa passa a ser acompanhada por uma equipe e, ao final, o objetivo é que esteja preparada e com autonomia plena e acesso a uma moradia definitiva. Tanto nas esferas
municipal, que é mais local, estadual e federal, temos que ter essa vivência e esse comportamento de criar realmente as políticas públicas que vão erradicar essa população que vive na rua, dando o que é mais óbvio do mundo, a moradia. Vamos agora falar então de registro civil. Em 2019, 60 mil crianças não foram registradas aqui no Brasil. Sabemos que sem o registro civil, não há acesso a serviços públicos, educação e saúde. Vamos então entender o que está acontecendo e como isso pode ser resolvido. Há um mês, Geisiele deu à luz a gêmeos. Antes de voltar para casa, ainda na maternidade, registrou os filhos. Hoje, João Guilherme e João Gabriel voltaram para a primeira consulta. E a mãe garante que tudo fica mais fácil com o documento em mãos. Facilita bastante até para fazer os exames, né? Para ter reconhecimento da existência deles. E também para ter os recursos, né? A certidão de nascimento é o primeiro documento que comprova a existência do cidadão. E com ela, você passa a ter direitos e acesso a políticas públicas como educação e saúde. É a porta de entrada para os outros documentos, para identidade, carteira de identidade, né, que é o próximo documento, porque no cartório a gente já consegue emitir a certidão de nascimento junto com o CPF. O registro de nascimento é gratuito e deve ser emitido preferencialmente até os 15 dias do nascimento da criança. Para quem mora mais de 30 quilômetros distante do cartório, esse prazo se estende por mais 3 meses. A maior dificuldade para tirar o documento é para quem tem mais de 12 anos. Segundo o IBGE, só no ano de 2019, 60 mil crianças deixaram de ser registradas. Isso representa cerca de 2% das crianças nascidas no país naquele ano. Esse pai de primeira viagem está feliz com a chegada do filho João Lucas. Mãe e bebê ainda não receberam alta e o registro de nascimento do pequeno já está pronto. Ele já está registrado e mais um brasileiro. O registro civil é algo que faz parte da identidade de cada cidadão, que tem uma data de nascimento, que tem um município de nascimento, que tem o registro dos pais, e isso é muito importante até para o histórico, né, dessa família que vai se perpetuar. Saúde. HIV, AIDS. Campanha do Ministério, então, da Saúde esteve focada diretamente nessa questão de prevenção entre jovens. Vamos conferir nesta reportagem, através da Luciana Colares de Holanda. Pelo menos 960 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Só no ano passado foram detectados 40.800 casos de HIV e 35.200 casos de AIDS. Cerca de 727 mil pacientes estão em tratamento. E para conscientizar e informar sobre as formas de prevenção e proteção contra o HIV/AIDS, o Ministério da Saúde lançou uma campanha Quanto Mais Combinado, Melhor. O objetivo é alcançar principalmente pessoas com idade entre 25 e 39 anos, a faixa mais infectada pelo vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes por AIDS caiu. Passou de 5,6 em 2011 para 4,2 óbitos por 100 mil habitantes em 2021, mesmo com o impacto da pandemia de Covid-19. A taxa de detecção da AIDS em menores de 5 anos também caiu nos últimos 10 anos, passando de 3,4 casos a cada 100 mil habitantes em 2011 para 1,2 casos a cada 100 mil em 2021. Já a taxa de detecção de HIV em gestantes aumentou 35% no mesmo período. E estima-se que cerca de 120 mil pessoas vivem com o vírus HIV e não sabem. Para que o número de infectados continue caindo, o Ministério da Saúde atualizou o protocolo das profilaxias pré- e pós-exposição ao HIV. A profilaxia foi atualizada para todos os adultos e adolescentes com mais de 15 anos sob risco de infecção.
A PrEP hoje não é mais só para populações específicas, mas é para quem precisa. E um adendo, né? A gente tem medicamentos suficientes para bancar essa recomendação. 43 cidades no Brasil já acabaram com a transmissão vertical do HIV, aquela de mãe para filho. No mês que vem, deve começar a distribuição de um medicamento, o Dolutegravir 5 mg, para crianças vivendo com HIV/AIDS com mais de 4 semanas de vida. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos aproveitar a audiência de hoje, agradecer aí à Bahia, porque inclusive lá a máscara voltou a ser obrigatória em ambientes fechados. E é uma medida de resposta ao aumento de casos da Covid-19. Aqui na Bahia, a máscara voltou a ser obrigatória em ambientes fechados. A medida foi tomada por causa do aumento de casos de Covid-19 e também por causa do registro de casos da subvariante BQ.1 aqui no estado. A medida vale para locais como transporte público, escola, universidade, hospitais e unidades de saúde, além de cinema, teatro e shopping. O comprovante de vacinação também passa a ser exigido em eventos que tenham venda de ingressos e controle de acesso, além de ser obrigatório para a entrada em prédios públicos. De Feira de Santana, Rosemarim. Vamos agora falar das necessidades locais. Catadores de materiais recicláveis estão convivendo com preconceitos, dificuldades da armazenagem do material que recolhem, além da baixa remuneração que lhes é oferecida. Esta foi a conclusão feita por uma pesquisa por meio do aplicativo Cataqui, com autônomos de São Paulo, Rio de Janeiro e da cidade de Belo Horizonte. Nas capitais mineiras e a questão paulista, os catadores recolhem mais do que a própria coletiva seletiva municipal daquelas regiões. O Caio trabalha há 10 anos como catador nas ruas de São Paulo. Há 5, ele conheceu o aplicativo Cataqui, que fez a ponte com os clientes que ele tem hoje. Uma professora amiga minha me apresentou o aplicativo, né? Ela falou que agregava quem queria dispensar seu material reciclável, entulho, enfim, ao catador, né? Baixei, consegui, né, alguns fregueses fixos até a pandemia. Depois disso, deu uma parada, mas graças a Deus está voltando a chamar. A Fran começou a catar resíduos há 3 anos, quando se viu sem oportunidades no mercado de trabalho, depois de enfrentar problemas de dependência química. Nunca consegui nenhum trabalho por ter passado por sistema prisional também, né, pelo motivo da drogadição. Então, quando eu me recuperei, não teve portas abertas, né? E eu fui trabalhar já com a carroça. O trabalho dos catadores é fundamental. Ainda assim, eles sofrem preconceitos. Tem casos de carroças apreendidas pela prefeitura e de trabalhadores impedidos de recolher material. O que muita gente não sabe é que 90% do lixo reciclável no país é coletado pelos catadores. Uma pesquisa feita pelo Cataqui identificou a maioria dos catadores como homens negros e pardos entre 40 e 59 anos. Para 7 em cada 10, o trabalho de catador é a única fonte de renda. O aplicativo, que conecta catadores a quem precisa descartar materiais, faz parte do projeto Pimp My Carroça, que busca dar visibilidade aos catadores de recicláveis. O objetivo que a gente tem com a nossa pesquisa, né, recém-lançada, é trazer visibilidade para os catadores e para a importância do trabalho que eles fazem nas grandes cidades, né? Então, a gente entende que não tem como falar de mudança climática sem envolver essa categoria de trabalhadores que é essencial para esse trabalho. Vamos agora falar também do Pix, né? Porque a partir do ano que vem, ele deixará de ter o limite por transação. Então, a partir de janeiro. Vamos observar
mais desta questão econômica. Essas mudanças passam a valer a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. E são elas, olha, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação, são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Exemplo, quem tem um limite diário de R$3.000 pode gastar todo esse valor em apenas uma transação. Outra alteração, ao horário noturno. Passa a ser opcional aos bancos oferecerem customização do horário noturno diferenciado. Outro exemplo, normalmente o horário noturno é entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Se o cliente quiser, pode passar a ser das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Outras novidades, o aumento do valor do limite para retirada de dinheiro pelo Pix Saque e Pix Troco. O limite durante o dia passa de R$500 para R$3.000, à noite de R$100 para R$1.000. Segundo o Banco do Brasil, o objetivo dessas mudanças é tornar a experiência do usuário mais simples e mais segura. Também audiência no Piauí. A primeira etapa da coleta demográfica do censo foi concluída. Exatamente, o estado é o que apresenta a coleta mais adiantada em nosso país. A primeira etapa da coleta do Censo Demográfico 2022 foi concluída nesta semana aqui no Piauí, com 96% do trabalho realizado e mais de 3 milhões de habitantes recenseados. O estado é o que apresenta a coleta mais adiantada no país. Agora, o IBGE dará início à segunda etapa da coleta, que consiste no processo de recuperar unidades domiciliares que foram registradas com moradores ausentes e com aquelas que se recusaram a responder ao censo. De Teresina, no Piauí, Wesley Mendonça. Saúde. Muito bem, voltamos a falar de saúde, porque o Ministério da Saúde está dando um alerta para as atitudes que podem causar danos auditivos. Sim, a questão da audição. Vamos observar. Um fone de ouvido já faz parte do cotidiano de jovens e adultos. Para Daniela, que trabalha com telemarketing, o aparelho é uma necessidade, mas também um vício. Ela já sai do emprego ouvindo música no último volume. Aos 28 anos, o risco de surdez ainda não entrou na sua playlist. A gente nunca se preocupa, né? Com o futuro, né? É. Continua ouvindo e vai continuar ouvindo. Sim. Quem ignora a possibilidade de perder a audição pode entrar na estatística da Organização Mundial da Saúde. Para a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos podem desenvolver surdez precoce e zumbido no ouvido pela exposição prolongada e excessiva a ruídos altos. Marcos, 28 anos, passa 10 horas por dia no volume máximo. Seus ouvidos não resistiram ao excesso. Eu tenho menos 15 aqui e menos 12 aqui do lado esquerdo. Hoje, Lucas faz mestrado na área médica, era baterista e abusou dos tímpanos. A conta chegou aos 26 anos. O ouvido está doendo bastante, estou escutando alguns zumbidos e veio piorando. O Ministério da Saúde alerta que a perda auditiva é gradativa e, na maioria das vezes, ela passa despercebida. Atitudes simples como reduzir o volume da música e se proteger de ruídos altos do dia a dia ou mesmo procurar um médico especialista podem prevenir de que o problema chegue antes da hora. O SUS oferece todo o cuidado voltado para a saúde da audição. São 249 serviços de reabilitação do aparelho auditivo. De uma forma geral, recomendamos não utilizar mais do que 1 hora os equipamentos eletrônicos com um volume no máximo de 60% da capacidade máxima. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Muito bem, vamos falar agora das chuvas que têm caído em todo o país e provocam realmente interdições de rodovias. Mas, caso você tenha aí a sua viagem programada, é um passageiro então do transporte rodoviário interestadual, saiba que você pode
pedir o valor da passagem de volta caso tenha que desistir dessa viagem. Vamos entender através das informações jornalísticas da Renata Corsini. Vamos observar. A orientação é da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Caso ocorra atraso de mais de 1 hora no horário do embarque, o passageiro pode optar por seguir viagem em outra empresa que ofereça serviços equivalentes e para o mesmo destino. Em atraso de mais de 3 horas, deve ser fornecida alimentação aos passageiros. Já as empresas devem comunicar à ANTT a necessidade de mudança de itinerário das viagens. Se não houver possibilidade de uso de outra rota, a orientação é que as empresas interrompam a viagem no ponto de parada mais próximo e aguardem o retorno da normalidade na rodovia, garantindo os direitos dos usuários. Também agradecendo a audiência lá no Amazonas, porque os cruzeiros voltaram a atracar no porto de Manaus após as restrições que estavam acontecendo. Eles devem movimentar até maio um total de 35 milhões de reais. Depois de 2 anos sem entrar na Amazônia brasileira por conta da pandemia da Covid-19, cruzeiros internacionais voltaram a atracar o porto de Manaus. Eles vão movimentar até maio do ano que vem cerca de 35 milhões de reais na economia amazonense e ainda são esperados 17 transatlânticos, com a maioria de turistas americanos, ingleses e alemães. De Manaus, Fernando Reis. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da 4ª turma que confirmou que o Instituto Superar pode usar o termo paralímpico sem fins comerciais. Vamos observar. 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça confirma que o Instituto Superar pode usar termo paralímpico sem fins comerciais. O colegiado negou provimento aos recursos especiais dos comitês Olímpico Brasileiro e organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e também do Comitê Paraolímpico Brasileiro, que buscavam reconhecimento do direito de uso exclusivo do termo. A ação foi proposta pelo Instituto Superar após ser notificado extrajudicialmente pelos comitês para que deixasse de utilizar a expressão paralímpico, sob a justificativa de suposta titularidade registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, para marcas que fossem compostas pelo radical Olympic. As 2 primeiras instâncias reconheceram ao Instituto o direito de uso, entendendo que o termo paraolímpico não estaria registrado como marca e, por isso, poderia ser reconhecido como de domínio comum. O ministro relator no STJ, Marco Buzzi, apontou que o termo não deve ser qualificado como de domínio comum, sob pena de que o uso indiscriminado venha a induzir o público em erro, principalmente em casos em que há intuitos comerciais. Mas o ministro ponderou que a Lei 9.615, de 1998, prevê o uso excepcional das denominações em eventos relativos ao desporto educacional ou de participação. O relator concluiu que, no caso analisado, a possibilidade de utilização pela parte autora do termo paralímpico está amparada na legislação desde que não haja fins comerciais, estando intrinsecamente relacionada ao desporto educacional ou de participação. Muito bem, vamos falar agora do mês de dezembro. Natal está aí, né? E já então em clima de Natal, a cidade de São Paulo começa a receber as decorações propícias para este período, né? São as decorações festivas. E a principal árvore natalina da cidade mudou de lugar. Agora ela está lá no Parque Vila Lobos, que fica na região oeste aqui de São Paulo. As pessoas também podem contar com passeios, inclusive gratuitos, nos ônibus iluminados com roteiro até a este parque. Vamos observar. São 52 metros de altura e 22 de diâmetro, com milhares de luzes. Pela primeira vez, a árvore de Natal de São Paulo não está no Ibirapuera. Foi instalada no Parque Vila Lobos, na Zona Oeste. Na base dela, a casa do Papai Noel poderá ser visitada aos finais de semana. E se o Ibirapuera não tem a grande árvore, também não perdeu o brilho. Começaram hoje os passeios gratuitos nos ônibus iluminados com destino ao Parque da Zona Sul. São 3 pontos de partida: Metrô Vila Matilde, Shopping Interlagos e Pacaembu.
Os passeios são aos sábados e domingos, com partidas das 6 às 8 da noite, com a presença de monitores para guiar os passeios. Vamos falar agora do presidente da República, que participou em Brasília, lá no Distrito Federal, da cerimônia de promoção de novos oficiais generais do Exército. A presença, então, de Jair Bolsonaro. Foram 10 promoções de generais. Apenas um dos oficiais superiores se tornou 4 estrelas, atingiu a maior patente da carreira militar, a de general de exército. Outros 4 foram elevados ao posto de general de divisão e 5 coronéis passaram para a patente de general de brigada. Os militares recém-promovidos tiveram os nomes anunciados em 19 de outubro e publicados na semana passada no Diário Oficial da União. Segundo as Forças Armadas, essas promoções fazem parte de um procedimento padrão que ocorre ao menos 3 vezes ao ano. Pela lei que rege a carreira militar, os critérios de promoção são antiguidade, merecimento, escolha, bravura e pós-mortem. E o presidente da República tem a prerrogativa de nomear os novos oficiais superiores das Forças Armadas. Esta escolha, feita pelo alto comando do Exército, é resultado de criterioso processo meritocrático, baseado na longa, rica e diversificada carreira militar de cada um. De outro lado, a semana passada, o presidente que foi eleito na última eleição, Lula, fechou a semana de trabalho com uma rápida conversa com a imprensa. E nessa conversa, ele falou inclusive sobre diversos temas, entre eles a PEC de transição e o anúncio de nomes para os ministérios. Vamos observar. Como será a esplanada dos ministérios a partir de janeiro? E quem vai ocupar as pastas? Essas perguntas só vão ser respondidas depois do dia 12 de dezembro, data da diplomação do presidente eleito. Depois que eu for presidente da República, reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério. Tá? Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim, eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições. Lula adiantou que a base desses ministérios vai ser a mesma que ele tinha quando estava no segundo mandato de presidente. A novidade vai ser a pasta dos povos originários, que pode ser um ministério ou uma secretaria ligada à presidência da República. Ele destacou ainda que o ministro que vai cuidar da economia terá autonomia, mas que o presidente vai participar diretamente das decisões. O Ministério tem autonomia, o Ministério tem um monte de coisa, mas quem ganhou as eleições fui eu. E eu, obviamente, que quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas desse país. Lula falou também sobre a PEC da transição, que quer deixar de fora do teto de gastos o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, programa que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Ele disse que é importante a matéria ser aprovada como foi enviada ao Congresso, mas que tem espaço para negociação. O que me interessa é a PEC que nós mandamos. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada com várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. As pessoas sabem que não é o governo que precisa dessa PEC, é que o Brasil precisa dessa PEC. Eu espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade e possam votar do jeito que nós queremos. Se precisar ter um acordo, nós também sabemos negociar. Vamos agora também falar das datas comemorativas. Tivemos aí no dia 2 de dezembro, no Rio de Janeiro, o Dia Nacional do Samba. E lá, realmente, o gênero musical é genuíno. E o brasileiro celebra diariamente. Vamos observar. O encontro semanal que reúne profissionais e admiradores da música brasileira. Assim é o Samba do Trabalhador, roda que acontece há 17 anos no Renascença, clube de resistência negra que fica no Andaraí, na zona norte do Rio. A energia, o canto, as palmas, todo mundo numa sincronia.
sabe? As pessoas felizes. Isso é muito bom. Eu saio daqui pronta para o resto da semana. É bom porque você vê aqui, né? Gente de todo tipo. Gente de todo tipo interage, tá dentro do samba. O samba é isso. O samba é a união de pessoas. A princípio, o encontro às segundas-feiras, dia em que os músicos geralmente não trabalham, era para ser uma confraternização entre amigos. Mas o negócio foi ficando sério e atraiu um público cada vez maior. Eu não imaginava jamais que fosse. Era de graça, era 2 horas da tarde. No primeiro dia teve 40 pessoas. Depois no terceiro dia teve 200. No fim do mês tinha 500. Chegou um dia que deu 2.000 pessoas aqui. E até hoje é isso que você está vendo aí. Um fenômeno. Uma das principais incentivadoras do samba no Rio de Janeiro foi a tia Ciata, baiana que migrou para cá com a abolição da escravatura. A casa onde ela morava era palco de encontros como esse aqui, que celebram as raízes africanas. Os sambistas se encontravam numa época em que a prática era proibida por lei. Toda a cultura preta, a cultura do samba, era vista como algo menor, era visto como perseguido. Isso até hoje é visto, né? De alguma maneira, muitas pessoas enxergam a cultura do samba como algo menor em relação à música clássica, à MPB, quando na verdade não, né? Quando na verdade o samba é uma ideia de afirmação de cidadania, é uma ideia de afirmação de uma identidade cultural na cidade, partindo das camadas de descendentes de escravizados. No início do século XX, os sambistas sofreram perseguições. Andar com um pandeiro na mão, por exemplo, poderia dar até 30 dias de cadeia. De sinônimo de vadiagem, o samba foi ganhando espaço e hoje é reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil. A história do Rio de Janeiro e do Brasil, elas se cruzam com o samba o tempo inteiro. Então, quando a gente está falando de tia Ciata, de donga, de pixinguinha, a gente está falando dos construtores da alma dessa cidade. É um ritmo que todo mundo consegue dançar, que todo mundo consegue ficar animado. É um ritmo que traz, assim, toda energia positiva para o povo carioca. Gente bonita, muita gente bonita e todo mundo cantando samba, uma maior animação, como eu falei, A baguete faz parte do final de ano, né? Então a famosa baguete francesa foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. Agora, então, a baguete figura entre as 600 tradições culturais listada pela Unesco, que é a Organização da ONU para a Educação, Ciência e também a Cultura, e que também traz delícias como a pizza napolitana e a cerveja belga. Feito apenas com farinha, água e fermento, o clássico pão da França é um símbolo do modo de vida do país, famoso pela gastronomia. Agora, a baguete passa a figurar entre as 600 tradições culturais listadas pela Unesco, a Organização da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, que também traz delícias como a pizza napolitana, o cuscuz marroquino e a cerveja belga. Cerca de 6 bilhões de unidades de baguete são produzidas por ano pelas padarias da França, onde toda refeição vem sempre acompanhada de uma cestinha de pães. Aqui no Brasil, a baguete inspirou a criação do delicioso parceiro do nosso café da manhã, o pão francês, que apesar do nome, foi criado por aqui mesmo, entre o fim do século XIX e o começo do XX, a pedido de brasileiros que voltavam da França apaixonados pelo pão de miolo branquinho e casca dourada e crocante. E para ficar perfeito, é só passar uma manteiguinha. Muito bem, vamos falar agora então dos nossos recifes naturais. Um estudo internacional que contou inclusive com recursos da CAPES descobriu que a América do Sul tem um dos maiores recifes do mundo. Inclusive a publicação foi feita na revista britânica especializada em ciências, a Nature. Vamos observar. Que o Brasil tem uma biodiversidade incrível, todo mundo sabe. Logo, pensamos nas vegetações da Amazônia, do Pantanal,
da Caatinga, do Cerrado, mas não podemos esquecer do nosso ambiente marinho. E é nele que está um dos maiores recifes do planeta. A descoberta vem depois de cerca de 4 anos de estudos. A pesquisa que resultou na descoberta do terceiro maior recife do mundo contou com o apoio da CAPES, uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, que atua na expansão e consolidação da pós-graduação. A gente foi coletando dados pouco a pouco, em coleções das universidades, inclusive no Rio de Janeiro, no Ceará, em Pernambuco, até nos Estados Unidos. Aí quando a gente conseguiu uma grande quantidade de evidência de provas, que foi suficiente para a gente poder fazer essa afirmação, que na verdade a gente tem um único recife que inicia ali na Guiana Francesa, passa na costa norte do Brasil, na costa nordeste, chega até o sudeste. Todo o sistema tem 4.000 quilômetros. Em toda a extensão, há mais de 10.000 espécies. A descoberta pode servir para uma série de ações de conservação e uso sustentável. Como é uma área muito biodiversa, você pode ter vários produtos biotecnológicos, inclusive para questão farmacêutica e humana. Várias substâncias, antibióticos, substâncias anticâncer, já foram encontrados em recifes, né? Então, o potencial que você tem para patentes, para tecnologia, é altíssimo. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. Estamos encerrando então o Tele Brasil Notícias de hoje e agradecendo a sua audiência. Vamos falar da empresa que é reconhecida pela sociedade brasileira como fonte de informação confiável e de conteúdos relevantes e de qualidade. Falamos aqui da TV Brasil, que é gerida pela empresa de comunicações, a EBC, que comemorou 15 anos no último dia 2 de dezembro. Aliás, falando da programação da emissora, ela ganhou destaque no interesse do público pelas atrações apresentadas e se consolidou como canal como o 5º mais assistido do país desde dezembro de 2021, e é onde nós temos as nossas fontes também de informações confiáveis. Às 12 horas desse domingo, 2 de dezembro de 2007, você em casa começou a assistir ao nascimento de mais uma emissora de televisão no Brasil. Não é uma televisão como as outras, mas a TV Brasil. Num daqueles domingos comuns na televisão brasileira, em 2007, uma grande novidade foi transmitida em rede aberta. Próximo do meio-dia de 2 de dezembro, a TV Brasil fazia sua estreia com uma nova proposta de complementar as mídias tradicionais. E ela nasceu plural, como deve ser. Nasce hoje uma nova televisão, para que os brasileiros tenham mais possibilidade de escolha. A TV Brasil quer ser um espelho de nosso país. Espera refletir a multidão de brasileiros de todas as raças, cores, credos, regiões que formam o coletivo chamado Brasil. Mas o novo canal não surgiu do nada. Olha lá a Constituição Cidadã de 1988, artigo 223. O Brasil tem direito à comunicação pública, privada e estatal. E precisava de uma emissora pública robusta, como as maiores democracias do mundo. Então a TV Brasil nasceu da fusão da TV Nacional com a TVE do Rio de Janeiro e a TVE do Maranhão. Hoje a cobertura alcança 100% do território nacional por meio das filiais, afiliadas, operadoras a cabo e sinal por satélite. A Rede Nacional de Comunicação Pública já soma 62 emissoras. Hoje a TV Brasil, celebrando 15 anos, ela é relevante, ou seja, conquistamos o 5º lugar de todas as TVs no Brasil. A TV se adaptou a esse mundo moderno. O mundo hoje, ele está multiplataforma, então quem escolhe o que assistir é o telespectador. Então o telespectador está nos dando o 5º lugar, por quê? Porque a gente está fazendo conteúdo relevante. Conteúdo bom, ele sempre vai ser valorizado. Nós temos a obrigação
da teledramaturgia nacional, né? Ou seja, do conteúdo retrô na grade, de filmes, de séries. Então esses são os grandes projetos, de fazer também a produção de conteúdos musicais, de conteúdos históricos, de conteúdos que deem a transcrição da cultura, da educação, do entretenimento, que provém do Brasil afora. Então essa integração das regiões, a gente faz muito isso na nossa grade, principalmente da TV Brasil 1 e 2. Da primeira produção própria, o jornalístico Repórter Brasil. Vamos chegar em todos os lares do Brasil. Vem ver. Até a maior programação infantil em rede aberta. Para saber isso, vocês vão ter que assistir o nosso show. A TV Brasil conquistou seu espaço sem concorrer com as grandes emissoras comerciais. Nosso papel é fazer diferente. E o povo brasileiro, diverso como é o nosso maior patrimônio. Este foi o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência, o apoio do Pedro Henrique e do João Vitor, e estaremos de volta na semana que vem. Tele Brasil Notícias.